Pessoal, vamos agora tratar da prática 8, a última prática que a gente tem dentro desse contexto nosso na disciplina. Tá? Vamos dar uma olhadinha rapidinho, está lá no nosso site, mas está aqui também em tela para que vocês possam ver. Dá pausa no vídeo para fazer uma leitura breve dela, tá? Mas eu vou tentar explicar, grosso modo, do que nós estamos falando aqui. O contexto dela é de tentar ser a mais prática possível, mais lógico, obedecendo as limitações de tempo que a gente tem aqui e de simulação, que é o ambiente que nós temos utilizado para entender os fundamentos. Essa prática trata de conversores analógico, digital e digital analógico. Para isso, imaginemos que nós estamos numa planta industrial e lá tem um pequeno tanquezinho, onde nele ocorre uma reação química bastante específica. Tá? E em pequena escala, porque é um tanquezinho. E imaginemos que essas variações de temperatura são bem específicas, mas o interessado ele quer fazer a mesma reprodução em larga escala num tanque bem maior. Então ele vai lá e coloca substâncias, essas substâncias começam a reagir entre si e elas são catalisadas por temperatura. Tá? Então ele vai lá, coloca o tanque, coloca um sensor, tá? Um termoparo, alguma coisa nesse sentido, um PT100, um PT1000, não interessa. O fato que é um sensor vai te soltar uma variável analógica, tá bom? De temperatura. A gente sabe que tem sensores que traduzem a temperatura no formato elétrico por tensão ou por corrente, tá bom? Então a primeira coisa que nós vamos ter que pensar, eu vou pegar um conversor digital analógico de tensão ou de corrente? É a primeira coisa. Tá bom? Vamos imaginar que seja tensão, porque geralmente esses resistores têm natureza resistiva, tá bom? Então vamos imaginar que seja por tensão, ou seja, que eu tenho uma saída analógica em tensão proporcional à temperatura que se vê aqui. Temperatura variou, tensão variou de igual maneira, tá? E lineares. Mas esse não é um curso de instrumentação, um curso de eletrônica digital, tá bom? Então vamos negligenciar alguns detalhes. Espero que não tenha travado, tá? No vídeo. Mas vamos lá. Tá travando? Só o mouse. Não, parou de travar. Então, assim, temos uma saída em tensão proporcional à temperatura que se vê lá dentro. Ok? Aqui é o circuito que nós devemos projetar. Então, nele vai entrar uma variável analógica que mede temperatura. Se a gente for ler os requerimentos aqui, a gente vai ver que essa medida tem que ser passada para um computador. Então aqui já vai ter uma saída do meu circuito, que é digital. Tá bom? Aqui se sugere 8 bits. Mas depois a gente vai ver se esses 8 bits vão atender os requerimentos, como por exemplo, o requerimento de resolução. Às vezes não atende. Tá? Mas vamos só entender o problema ainda. O valor vai chegar aqui praticamente em tempo real. Lembrando que tempo real não é instantâneo. Tempo real está ligado à previsibilidade, ou seja, quanto tempo depois. Tá? Pode ser 1 minuto. Mas de 1 em 1 minuto está chegando um valor lá. Não vai ser 1 minuto. Tá? Mas o fato é que os valores constantemente vão chegando aqui no computador. Que tem um programinha que lê esse dado e aplica às vezes uma equação tipo multiplica por 2, multiplica por 3 para acelerar o processo aqui. Talvez. Tá? Não cabe a nós fazer esse programinha, julgar, ver se realmente multiplicar por 2 ela acelera. Isso para nós não interessa por enquanto. Ok? Mas vamos imaginar que ele, sei lá, tem um controlador PID. Um controlador PID é digital, é uma equação também computadorizável. A gente chama de equação de diferenças. Vocês vão aprender isso numa disciplina que chama sinais e sistemas ou processamento digital de sinais. Não sei, não me recordo mais. Pois bem, aí ele vai lá, faz alguma coisa matematicamente e devolve aquele sinal escalado ou não. Escalado é multiplicado por 2, por 3, imaginemos assim. Para o seu mesmo dispositivo. É lógico que se o computador devolve, ele vai devolver no formato digital. Tá? Então, vermelho, em resumo, é analógico, azul é digital. Nessa figura. Tá? Aí ele vai pegar esse valor digital. E vamos considerar que o amplificador de potência dele aqui tem um resistor. Resistor é aquilo que recebe um determinado potência elétrica e converte em energia térmica. Tá? Então vamos imaginar, sei lá, por exemplo, que se aqui sai 1 volt
esse amplificador tem um circuito lá que entende que 1 volt tem que gerar 1 watt aqui, ou 10 watt aqui. Essa relação de transformação não nos importa. Também não nos importa as características desse amplificador aqui de potência. Tá? Amplificação de potência, provavelmente você vai aprender eletrônica 1, não sei, tá? Ou eletrônica de potência, alguma coisa assim nesse sentido. Também não nos interessa. A gente vê que os conteúdos estão todos mesclados para se fazer uma solução prática. Isso é interessante. Mas aqui a gente vai se ater apenas à eletrônica digital. Pois bem, então aqui a gente vai soltar uma tensão. A gente não vai soltar potência, lembrando que potência é tensão e corrente. Tá? Por quê? Porque esse é uma placa de controle. Ela trabalha com pequenas grandezas de tensão e corrente, o que importa para ela é informação. Essa daqui ela recebe uma informação, no caso aqui 1 volt significa uma informação, significa que ela quer produzir, sei lá, 1 watt. Você tem que estabelecer uma relação de correspondência, tá? Tipo 1 volt, 1 watt, 1 volt, 100 watts. Aí tem que estudar melhor o problema, tem que ter, lógico, acesso a outros profissionais, como engenheiro químico, imagino eu, por exemplo, tá? Mas o fato é que esse 1 volt aqui, ele não foi feito para esquentar essa resistência. É só para falar para o amplificador de potência que ele quer 100 watts lá. Tá bom? Se fosse 2 volts, é 200 watts. E assim sucessivamente, ok? Então tá aqui caracterizado. Então as variações de temperatura que eu vejo aqui, a princípio serão iguais, ainda que a escala possa ser eventualmente diferente, tá? Mas se aqui, por exemplo, no tanque A, eu tenho uma variação de temperatura assim, ó. No tanque B, certamente eu vou tentar reproduzir uma variação de temperatura assim, ó. Igual eu disse, ela pode até ter escala maior, mas elas são proporcionais, porque um tanque está imitando o outro graças ao hardware que haveremos de construir. Ok? Vamos lá agora, depois de entendida o contexto, né? Vamos começar a pegar os requerimentos assim que o texto aqui nos dá, tá? Batendo o olho aqui rapidamente, eu só vejo requerimentos textuais, tá? Que eu já comentei. Aqui talvez ele comece a dar algumas informações. Então ele está falando assim, ó, aqui você sabe que essa reação química nunca vai passar do limite de 0 a 100 Celsius. Ok? Ainda, eu quero que esse processo de medição seja tão preciso que não haja um erro maior do que 0,2 graus Celsius. Tá joia? Algum outro detalhe? E que a sua maior componente do sinal é 1 Hz. Gente, então vamos lá. Vamos tentar entender antes de sair projetando. Então vamos imaginar que aqui é a variável que você está medindo. Não importa o que ela é. Vamos considerar ela como uma fonte de sinal. O seu sensor é uma fonte de sinal. Por quê? Porque está soltando uma forma de onda assim, ó, sei lá, não importa qual seja a forma de onda. Tipo, essa vamos supor que é o tempo. E aqui é a tensão. E que ele está medindo temperatura, mas está soltando tensão. Tá bom? O fato é que isso aqui é uma forma de onda elétrica. Se é uma forma de onda elétrica, ela pode ser submetida a uma análise de espectro, aplicando, por exemplo, a transformada de Fourier ou o algoritmo FFT, que vai me gerar, por exemplo, um espectro aqui, ó. Espectro. Isso daqui é frequência, isso daqui é amplitude. Tá bom? Então, eu vou descobrir quais são as componentes espectrais que formam esse meu sinal. Tá? Bem, a primeira regra que a gente tem que saber é que eu vou pegar o meu conversor analógico e digital, vou pegar esse meu sinal e vou enfiar dentro dele. Conforme vocês vão aprender em outras disciplinas, como por exemplo processamento digital de sinais, existe um efeito muito indesejável, tá? Que chama aliasing. Tá? A gente chama... É difícil de escrever aqui, mas também usa as ferramentas erradas, né? Aliasing. Acho que é assim que escreve, hein? Então a gente tem que fazer o anti-aliasing. É difícil explicar esse fenômeno aqui, geralmente a gente gasta uma aula, mas assim, resumindo, teve um cara que falou assim, ó, para não acontecer o aliasing, você tem que usar um critério que a gente chama de Nyquist.
Era um engenheiro, se não me falha a memória, eu acho que ele é até da Bell Instruments, não sei, alguma coisa assim. No início dos anos 1900, alguma coisinha, ele virou e falou o seguinte: você tem que estudar a máxima frequência desse seu sinal aqui. Às vezes esse seu sinal ele vai ter em frequências que vão até quase o infinito. Mas a gente sabe que em algum momento a gente pode desprezar essas frequências aqui, porque elas são tão pequenas, mas tão pequenas, que não vale a pena considerá-las, tá? Ou seja, se eu remover elas do meu sinal, elas vão ter pouquíssimas variações aqui, ainda sendo capazes de representar bem o seu sinal. Só alguns detalhezinhos de nada que ela não vai representar tão bem, tá? O que nós estamos falando aqui nesse texto, vamos voltar aqui, é que a maior componente é 1 Hz, ou seja, a maior frequência que ele conseguiu achar é 1 Hz. Significa que o seu sinal varia pouco. E de fato a temperatura, você não está tipo em 80 graus Celsius, de repente passa para 800. Só no caso de uma explosão. E até mesmo a explosão é um sinal lento. Tá? Você vai ver que você vai gastar alguns milissegundos para conseguir repegar essa variação grande de temperatura. E milissegundos ainda é pouco para a informática moderna. Ok? Ele fala que você tem que pegar a maior frequência que você conhece desse meu sinal, que é 1 Hz, tá? E antes tem que colocar um filtro aqui para garantir que a frequência que chega aqui nunca é maior do que a metade da taxa de conversão desse seu circuito integrado. Como assim? O fato é o seguinte: se esse cara a gente viu que é 1 Hz, vamos colocar um filtro aqui de 1 Hz para garantir que nunca vai passar de 1 Hz. Porque talvez alguma dessa frequência daqui comece a aparecer, tá? E a gente não quer que pareça. Então aqui eu vou garantir que nunca de fato eu vou passar de 1 Hz. Esse é um filtro analógico, a gente não vai tratar dele aqui. Eu só estou aproveitando a oportunidade para reforçar alguns conteúdos, tá? E é um filtro, naturalmente, pelo problema aqui, que é um filtro que passa baixa. Então a frequência de corte dele tá entre essa primeira componente e essa. Se você não conseguir achar essa primeira componente, você joga um pouquinho depois para ela. Por que eu estou falando isso? Porque o seu conversor analógico digital, ele também tem que ter um cristal de quartzo, que tem uma frequência. E essa frequência é a taxa de aquisição, que tem que ser pelo menos 2 vezes maior do que a frequência que entra aqui. Então esse cara tem que ser no mínimo, tô falando de mínimo, ele pode ser maior, tá? Do que 2 Hz. Ele nunca pode ser menor do que 2 Hz, considerando o caso aqui em questão. Tá bom? O ideal é que você também fica no talo de 2 Hz, tá? Vamos jogar aqui, sei lá, 10 vezes mais 20 Hz. Ok? O que significa esse 20 Hz? Que a cada 1 segundo, esse chip vai lá e vai medir a forma de onda aqui 20 vezes. Então é 20 medidas por segundo. Quando você vai lá e pega um osciloscópio e fala, esse osciloscópio é 100 megasamples, ok? Significa que ele faz 100 milhões de medidas por segundo. E isso geralmente é o habitual de osciloscópios de média qualidade para baixa, não é nem osciloscópio 100 milhões de... Aqui nós estamos falando só de 20, não falamos de milhões. Tá? É só para entender o contexto, até mesmo porque a gente tem ambiente de simulação e aqui a gente sabe que um simulador é um pouco lento. Pois bem, voltemos às marcas magras. Então, o que Nyquist falava? Que a frequência do seu sistema tem que ser no mínimo 2 vezes maior do que o sinal de entrada dele. Ou, se você quiser inverter a frase, que essa frequência aqui tem que ser a metade da frequência de aquisição do seu sistema. São sinônimos, ok? Mas geralmente a gente escolhe esse cara com base nesse e não o contrário. Ótimo, então já sei que eu tenho que ter um cristal de quartzo aqui. Outra coisa, geralmente você tem que... esse pino, ele tem 2 pinos de entrada, é diferencial, tá? Aí também tem a questão de você escolher se vai ter terra, se é uma entrada diferencial ou não. A gente não vai preocupar com isso por enquanto. Vamos imaginar que o terra do seu sensor, tá bom? É o mesmo terra do seu dispositivo. Então aqui é só um fio mesmo que liga. Agora vamos imaginar que esse terra é diferente, tá? Aí o seu sensor deveria sair com 2 fios,
Aí um a gente chama de positivo, outro a gente chama de negativo, embora não necessariamente tenha polaridade, tá? Não precisa ter, onda pode ser alternada. Outra questão, se a gente voltar aqui, é a questão da precisão, da resolução. Esse cara tem que ter N bits. A gente viu em teoria que esse N bits ele vai pegar o seu fundo de escala, ou seja, eu estou tentando aqui desenhar essa forma de onda, então vamos imaginar que ela vai de 10 volts, deixa eu dar uma exagerada aqui, ela deu um pico aqui também negativo, tá? Até, sei lá, menos 8 volts, mas eu vou colocar menos 10, só para ficar bonitinho com fonte simétrica, tá? Mas poderia ser menos 8 também, mas a gente gosta de trabalhar com fonte simétrica, ok? Aliás, eu vou trazer isso aqui um pouquinho para cá. Não, estou trazendo isso aqui um pouquinho para cá. Esse biquinho aqui não está aqui. A fonte termina ali. Lembrando que ela vai até menos 8. Mas a referência que eu estou escolhendo é aqui a menos 10. Eu estou fazendo ele excursionar positivo e negativo. Tá bom? Então, assim, no final das contas, o que a gente faz? A gente tem que pegar todo esse range aqui e quebrar em degraus, tá? Quando eu vou lá, por exemplo, e escolho um conversor de 8 bits, eu tenho que pegar todo esse range aqui, estou pegando todo esse range aqui, ou seja, desse ponto até esse ponto, tá? Que dá o quê? Uma escala de 20 volts em módulo absoluto, tá? Dá uma escala de 20 volts em módulo absoluto, ou seja, de menos 10 até 10 dá 20. Então é como se eu pegasse de 0 até 20. E a gente sabe que 2 elevado a 8 dá o quê? 256 níveis. Ou seja, eu tenho 256 números para sair daqui. Então aqui tem 8 fios, que são os 8 bits. Tá? Com 8 bits eu consigo fazer 256 números. Então é como se eu falasse assim, ó, o número 0 vai para as tensões que estão entre esse patamar e esse. O número 1 vai para esse e esse. O número 2 vai para esse e esse. Então é como se fosse uma escadinha aqui, ó. Onde cada número, tipo o número 10 binário aqui, representa um certo nível de tensão aqui. Tá joia? Então, com 256, geralmente a gente tira 1 porque ele começa do zero, então vai de 0 até 255. Tá? Então ele vai aqui de 0 até 255. Ok? Onde 255 a priori representa o máximo. Alain, mas se a minha forma de onda ela não for até 10 volts, ela for até 5. Tá? Aí você vai ver que tem um problema de fundo de escala, que é um pouco complicado. Daqui a pouco a gente vê isso daí. Mas vamos retornar aqui à nossa vaga magra. A gente fala que o tamanho desse degrau, o tamanho, a altura dele, tá? A resolução dele, tá? A resolução do meu conversor é o quê? A tensão de fundo de escala, que é os 20 volts, sobre a quantidade de degraus. O primeiro degrau é o zero, a gente não conta ele. Então é 256 menos 1, que dá 255. Então vamos lá. Eu pego 20 sobre 255, vai dar uma resolução de 0,007, o quê? 0,78. Eu vou arredondar esse negócio. Não vou arredondar não, tá? Ou seja, isso daqui é volts. É dado em volts. Eu estou pegando 20 volts, tá bom? E estou quebrando ele em pequenos degraus. Então aqui eu tenho um pequeno degrau, tá? Esse aqui é o tamanho do meu degrau. Vamos supor que a sua temperatura esteja aqui, nesse pontinho aqui, ó, nesse pontinho. Na verdade, eu não consigo representar esse pontinho, porque esse pontinho daqui, ou ele é esse número antes, tá? Que é o 9, ou é o número 10 depois. Mas deixa eu tentar dar um zoom aqui. Vamos chegar lá um zoom para tentar entender. Vai ser difícil achar aqui a figura que eu estava querendo mostrar. Achei.
Vamos imaginar que a minha variável analógica seja essa daqui, ó, azul. Então tá lá, azul. O fato é que esse daqui é o patamar 9, esse daqui é o patamar 10, em binário, ok? Tá, então o número 10 em binário representa alguma coisa ali de tensão, não sei qual que é. Agora imagina que nesse exato instante de tempo aqui, ó, eu vim aqui, medir, fui ali medir, tá? Então ele vem cá e vê que você tá, pode ser um pouquinho acima da metade do degrau, pode ser não, mas o fato é que o seu conversor, entre 9 e 10, ele não consegue fazer um 9,5, 9,4 binário, 9,3, ele não consegue, ele só consegue soltar número inteiro. Então mesmo embora o valor não seja nem 10, nem 9, tá? E o certo seria que ele arrumasse alguma coisa entre 9 e 10, ele não vai conseguir, então ele vai ter que arredondar ou para cima ou para baixo. Geralmente ele arredonda para o mais próximo, tá? Então se fosse, por exemplo, 9,8 em binário, que não é, tá? Ele teria que arredondar para 10, gerando um erro de quantização, tá? O pior erro de quantização possível é quando ele está bem na metade, porque o erro para cima e o erro para baixo são iguais. Quando o erro para baixo é maior, ele escolhe o erro para cima, que é menor, diminuindo assim o erro, tá bom? Então ainda tem que pegar isso daqui e tenho que dividir por 2, que é o meu erro, tá? Então eu tenho que pegar esse valor e ainda dividir por 2, que vai dar o quê? 0,039, eu vou arredondar para 4, tá? Isso daqui é meu pior erro. É o meu pior erro. Isso daqui é o erro. Isso daqui é a resolução, que é 0,078, tá? Então nós vamos pegar aqui, isso daqui, gente, é tudo volt. E vamos lembrar que nós temos que estabelecer uma escala de correspondência com que? Com temperatura. Qual que é a minha menor temperatura? 0 graus Celsius. Tá? 0 graus Celsius. Qual que é a minha maior temperatura? Se você também quiser chamar isso daqui de menos 10 e mais 10, não vai fazer diferença, tá? Pelo menos não muito significativa por hora para a gente calcular o erro em graus. E esse daqui, qual que é a maior temperatura que eu tenho? Isso, 0 graus Celsius. Até mesmo porque a tensão depende da referência que você está medindo, tá? Na hora que eu montar o circuito vai ficar um pouco mais fácil de entender. Mas ok, então eu posso falar aqui, por uma regra de 3, quando eu tiver 100 graus Celsius, dependendo de onde eu estou medindo com o meu terra, eu posso medir com 20, eu vou ter 20 volts. Tá bom? E quando eu tiver 0,04 volts, que é meu erro, isso representa quantos graus Celsius de erro? Tá? Então vou pegar aqui o número que já está quebrado para não ter que arredondar, vou multiplicar por 100, tá? E depois eu vou dividir por 20. Deu quanto? 0,19. Aí eu vou arredondar, 0,2 graus Celsius. Que é justamente o que o meu exercício aqui pediu. 0,2 graus de resolução. Na verdade, não é resolução, é erro. Tá? Pode ter erro maior do que 0,2 graus. Ah, não, a palavra erro eu já coloquei ali. Então tem que tirar aquela, ok? Então 8 bits atendeu. Professor, e se tivesse ter dado um erro maior, sei lá, um erro de 0,3, o que eu teria que fazer para diminuir o erro? Esse 2 aqui ele é constante, eu teria que mexer na resolução. Na resolução, ou eu mexo no fundo de escala, tá? Eu mexo no fundo de escala, o quê? Diminuindo ele. Lembra que aqui ele vai de menos 8 até 10. Eu coloquei 20, eu dei esses 2 pulsando. Então talvez se eu diminuísse mais, colocasse meu fundo de escala em 18 volts, aqui seria 18 dividido por 255, talvez daria. Ou seja, deixando o fundo de escala, ó, o mais próximo possível das reais limitações, tá? Do pico mínimo e do pico máximo do seu sinal. Ajudaria. Outra forma é mexer em quem? Nesse 255. Tá? Fazendo o quê? Aumentando ele. Se eu aumento um bitzinho, passo ele para 9 bits. Tá? Esse cara aqui já explode para 511. 511.
11. Esse número aqui já cai pela metade. Tá? E aí você consegue facilmente. Então, ou seja, se o erro está grande, mexe no fundo de escala ou mexe na quantidade de bit. Geralmente, mexer no fundo de escala, assim, ele já está apertado. Tá? Geralmente a gente mexe na quantidade de bit, ok? E um conversor de 9 bits não existe já, mas existe de 8, é um dos mais comuns, existe de 10, existe de 12, 14, 16. Depois de 16, aí, tem de 20, mas nós temos até de 32 bits, se brincar até mais, ok? Mas você vê que um bit faz muita diferença, ele cai pela metade, o erro a cada um bit que eu adiciono aqui no meu conversor, tá bom? Ótimo. Então agora depois dessa conversa nossa aqui, aliás, eu não vou nem fechar. Deixa eu ver se está gravando ainda. Tá gravando ainda. Eu acho que nós já entendemos o negócio, tá? Vamos começar a trabalhar no projeto em si. Primeira coisa, vamos achar um conversor aqui. Eu vou pegar um genérico, gente, para não pegar nenhum chip específico, porque os chips específicos têm pinos específicos que geram necessidade de leitura do datasheet para entender como aqueles específicos funcionam. Então vou pegar um genérico aqui que trata dos pinos mais comuns, tá, a todos os conversores analógicos digitais. Eu também aqui não estou preocupado muito com qual tecnologia eu vou utilizar, se é conversão sucessiva, se é rampa, se é flash. A teoria vai te explicar tudo isso daí, ok? Então vamos lá, vamos tentar achar aqui um ADC. Aqui nós temos um ADC, aqui ó, é um ADC 8 de 8 bits. Nós temos um de 16 também. A gente viu que 8 resolve bem o nosso problema. Vamos dar uma olhada aqui na pinagem do cara. Então, tensão de entrada tem só um pino. Então ele considera que o terra que você vai utilizar para esse CI é o mesmo terra do seu sensor. Ou seja, os zeros são os mesmos, a referência de tensão é a mesma para ele. Tá bom? Outra coisa, isso daqui é tensão de fundo de escala. Tá? Aqui é diferencial. Ou seja, qual que é a maior tensão que você espera receber aqui? E aqui, qual que é a menor tensão que você espera receber aqui? Tá joia? Esse SOC é onde você vai ligar o seu gerador de clock para contar quantas vezes, quantas medidas ele tem que registrar por segundo. Tá? Ou seja, lê, coloca o dado digital aqui. Aqui nós temos os nossos 8 bits, que é o número binário correspondente à tensão que se pega ali. E aqui nós temos nosso end of conversion, ou seja, toda vez que ele tem um gasto, na hora que ele vai lá e lê a tensão, que ele gasta um certo tempinho, gasta um outro tempinho para estabilizar os níveis de tensões ali, e só depois de estabilizar o nível de tensão, a gente vê que ele solta um pulso aqui indicando, fala assim, terminei de fazer a conversão, tá bom? É lógico que entre uma medida e outra, ele precisa de um tempo para ele processar, para ele gastar, para ele estabilizar as suas saídas. A gente vê que ele é ativo baixo, ou seja, é borda de descida. Na hora que der a borda de descida dele, que ele falou, tá lá, pega, ok? Então vamos começar simulando o nosso sensor. Vamos pegar aqui, gerador de sinal, vamos pegar esse aqui, ó, Function Generator. Vamos dar um terra analógico para ele. Gente, ali a gente falou que a maior frequência era 1 Hz. Tá bom? Vamos pegar, geralmente as primeiras frequências são as mais que tem mais energia nela, tá? É onde geralmente representam de maneira um pouco melhor o seu sinal, ou pelo menos o grosso dele. Essas daqui representam os detalhes dele, tá? Então assim, eu vou pegar, vamos considerar aqui uma de 100 MHz, tá? 100 MHz, ok? Ou seja, 100 vezes menor do que 1 Hz. Senoidal, vamos pegar a senoidal mesmo, uma onda muito bonita, tá? E a amplitude dela, por hora, vamos colocar só 1 volt de pico a pico. Depois a gente vê como é que a gente mexe nisso daí, tá bom? Até mesmo porque esse gerador aqui ele é meio doido. E vamos pegar e vamos ligar aqui. Ou seja, estou colocando tensão lá. Eu ainda tenho que colocar no meu fundo de escala. Aí no meu fundo de escala, eu vou imaginar que
Gente, isso daqui é só para uma frequência, tá bom? Ou seja, eu estou falando que para essa frequência daqui, para essa frequência aqui, ele vai sofrer uma variação de até 1 volt para cima e 1 volt para baixo. Quando eu somo todas essas frequências aqui, é lógico que aí o seu sinal pode, tá? Mas como eu não tenho um gerador ali um pouco mais complexo, eu vou usar um simples mesmo representando só a grandeza fundamental da sua forma de onda. Vai ser suficiente, tá? Para título de ilustração. Ok. Depois a gente pode brincar tentando colocar um waveform mais complexo aqui, ou aumentando essa frequência daqui, tá? Aumentando essa amplitude, para ver se vai saturar ou não. Mas beleza. Olha o que eu vou fazer. Como a princípio ele pode gerar tensões negativas, ele tem um semiciclo negativo, tá? Eu vou pegar e vou fazer essa ligação. A princípio, assim. A princípio eu vou fazer ela assim, tá bom? Depois a gente vê. Aliás, perdão, aqui tem um pequeno probleminha. 5. Aliás, vou colocar de 10 volts, hein? 10 volts aqui. Aliás, eu vou fazer diferente. Vou fazer diferente. Para gerar o 10 negativo, eu vou colocar ele aqui. Tá? Vamos ver se o simulador vai me deixar fazer isso daqui. E aqui eu vou fazer assim. Ou seja, aqui eu tenho terra, 0 volts. Esse polo é o positivo e esse é o negativo. E a fonte é de 10 volts. Esse aqui é 0 e esse tem 10 níveis de tensões abaixo. Então esse é menos 10. Tá bom? Ou seja, aqui é menos 10 e aqui é 0. Aqui é polo negativo, aqui é polo positivo. Tem 10 níveis de tensões acima aqui e aqui é 0, então aqui é mais 10. Então eu estou colocando aqui a priori mais 10 volts e menos 10 volts. É o que eu estou forçando a acontecer aqui. Quando eu coloquei esse terra aqui bem no meio deles. Tá? Eu ainda vou pegar um outro gerador de função e vou gerar o clock, né? Vou gerar o clock. O clock na nossa figura nós sugerimos de quanto? 20. Clock, gente, onda quadrada, tá? Teoricamente, você pode até usar um senoidal, mas depois você tem que quadrar ela. Vamos colocar aqui 20 Hz, joia. Amplitude, a princípio, vamos colocar 5. Ciclo de trabalho, 50%. Metade em baixa, metade em alta. Tá? Acho que isso deve ser o suficiente. Alimentei o meu dispositivo. Tá bom? Tá, então aqui a priori já vão sair os números daqui. Esses números, eu tenho que guardar eles em algum lugar. Lembrem, gente, sempre desse contexto daqui. Ó. Você está nessa caixa preta. O seu computador tem que vir aqui, pegar o dado. Tá? Esse dado, então, ele vai ter que ser disponibilizado num registrador. O registrador que nós trabalhamos é o 74. Só um minutinho, que a garganta tá doendo. A voz, né, tá doendo. Sei lá o que tá doendo. Vamos pegar o 74. Qual que a gente trabalhou na última? Ah, nós trabalhamos com 174. Vamos pegar esse cara aqui, ó. Ah, só que ele é só 6 bits. Não, mas tudo bem. Até melhor. Até melhor. Tá? Esse cara, ele tem só 6 bits. Não tem problema. A gente pega outro dele. Porque a saída desse cara tem 8. Então, a gente pega esse daqui, manda para cá. Se não me falha a memória, esse daqui é o bit menos significativo. Mas se não for, depois eu faço a correção, não tem problema não. Vou fazer a ligação dos bits, tá? Ó. Lembrando que o registrador nada mais é do que um conjunto de flip-flop que não são ligados entre si, não são. Alguns pinos podem sim estar em comum, como por exemplo aqui o clear é comum a eles, então está curto-circuitado para todos os flip-flops. Mas fora isso,
É só um monte de flip-flop amontoado num circuito integrado numa pastilha de silício. Nada mais do que isso. Tá? Então vamos fazer a ligação. Beleza, ó. E esse daqui eu vou continuar aqui. Simples assim. Beleza. E como é de costume, a gente não gosta de deixar a entrada flutuando, né? Gente, aí aqui ele vai até reclamar. Não podia reclamar, não. Tá? Ele está reclamando sem motivo. Mas observem o terra que eu utilizei aqui e o terra que eu utilizo aqui. As placas, geralmente, de conversão, eles têm dois terras. Eles são separados. Existe até um componente chamado ferrite bid, tá? Que a gente utiliza para curto-circuitar elas. Ok? Ela é tipo um indutor. Tá? Mas nós temos que separar, geralmente, o terra analógico do terra digital. Se for pegar um chip comercial, você vai ver que geralmente separa. Por quê? Esse terra é o terra comum aos sinais analógicos. O outro terra que eu tentei colocar aqui é o terra comum aos chips puramente digitais. E esse cara aqui tem os dois. Você vai ver que tem os dois, alguns CIs. Tá? Por que a gente não pode curtir? Geralmente os projetos ruins curto-circuito, ou seja, vira tudo um terra só. Por que geralmente a gente não gosta de curto-circuitar? Porque circuito digital fica brincando de abrir e fechar a chave, gerando essas ondas quadradas. Quem conhece um pouquinho de FFT sabe que essas ondas quadradas daqui, elas têm altíssimas frequências, altas, muito altas frequências. Para gerar essa parte quadradinha aqui, ela tem altas frequências, que vai tudo para o terra. E são ruídos, viram ruídos depois no final das contas. E acaba que você está jogando ruído para o seu terra, e o seu terra também está ligado aqui no seu sensor. Esse aqui é o seu sensor, está fazendo o papel do seu sensor. Então, você está sujando de ruído, porque o circuito digital ele é muito ruidoso, geralmente, o terra dele, e ele está sujando o terra do seu componente lá. Tá? Isso não é legal. Então, por isso que é bom separar o digital, que ele é um terra mais sujo do analógico. E para manter o mesmo nível de zero de referência, a gente usa um componente que chama ferrite bid. O que o ferrite bid faz? Então é como se, tipo assim, ó, aqui você tivesse o seu terra analógico e aqui você tivesse o seu terra digital. Ele vem cá e coloca o ferrite bid. O que o ferrite bid faz? Lembrando que aqui tem um monte de frequência aqui, ó, altas frequências, que é sujeira, é ruído. E aqui às vezes está um pouco mais limpo. E você não quer sujar, tá? Esse componente, ele é um indutor, tá? Eu estou colocando ele aqui nesse formato, mas ele é mais parecido com o indutor. Eu que fui infeliz aqui na figura. Ele deixa o nível DC passar. Ou seja, o 0 volt desse cara aqui vai ser a mesma coisa do que o 0 volt desse cara aqui. Então ele equipotencializa. Os zeros são iguais. Mas as altas frequências aqui, que tem características senoidais, tá? Lembrando lá de Fourier, ele já é uma impedância altíssima. Ele não deixa o ruído ir para lá, nem vice-versa. Ou seja, ele que potencializa os níveis DC e deixa os níveis AC de mais alta frequência separados. Ok? Agora você fala, não quero usar isso daqui. Beleza. Você pode vir aqui e simplesmente, pum, meter um fio. Aí acaba que não existe, os terra tudo aqui igual, né? Nem analógico, nem digital, é terra comum. Tá? Aí o ruído que está aqui vai para lá e vice-versa. Aí uma outra forma de consertar isso é utilizando capacitores de acoplamento. Tá? Lembra que o capacitor ele não deixa o nível DC passar, não deixa o nível DC passar. Mas ele deixa o nível AC de alta frequência passar, ou seja, o ruído que está aqui no terra, ele joga lá para o nível DC, para o VCC. Então, se o mesmo ruído que está no terra está no VCC, a diferença de potencial se mantém constante. Porque o que você está vendo no final das contas aqui é a DDP. Então, se o ruído está aqui e outro ruído também está aqui, está igual nos dois lugares, então se mantém a variação constante entre o VCC e o terra. É uma forma assim de você, caso você não queira utilizar ferrite bid para compensar aquilo lá. Mas beleza, esse daqui talvez seja um tópico um pouquinho mais avançado na área de eletrônica, tá? Vamos voltar aqui para o básico e vamos fazer
Ó, o Mutsim reclamou, então vou usar só terra analógica. Ele não vai conseguir trabalhar bem com essas terras diferentes aqui, não. Bem, então vou usar um terra só, que é o terra analógico. E para não deixar a entrada flutuando, eu estou pegando essas entradas aqui, estou metendo elas no terra. Fechou. Eu também tenho o Clear, que a princípio, como aparentemente eu não vou usar ele, vou fazer o seguinte. Estou colocando ele aqui, 5 volts. Isso daqui... tá falando que o chip 2 e 3, o VCC foi escondido aqui, foi ocultado. Ok. Não vou mexer no clear deles, ó. Eu queria fazer uma ligação aqui direta, bonitinha, né? Tá muito feliz, não. Agora foi. Faltou o clear. O que é o clear do registrador? É tipo, quando chegar clock, perdão, quando chegar um pulso, no caso aqui de subida, tá? Pega os valores que estão aqui e joga para cá, tá bom? Então assim, eu posso, esse cara aqui já avisa quando terminou, só que esse cara é ativo baixo, esse cara é ativo alto. Ou melhor dizendo, esse cara é borda de subida, esse cara é borda de descida. Então, para compatibilizar eles, o que eu vou ter que fazer? Colocar uma porta inversora. Então vamos lá colocar uma porta inversora, não tem problema não. Então, tá vindo aqui, coloquei a porta inversora. Pronto. Como eles trabalham em paralelo, né? Deixa eu ver se eu vou... consegui. O clock dos dois é o mesmo. Professor, precisa de atrasar o clock? Não, porque esse cara aqui, quando ele solta a borda de descida dele, que vai virar uma borda de subida aqui graças a essa porta, os dados já estão estabilizados aqui. Então ele, próprio chip, ele já cuida de estabilizar a saída antes de soltar a borda necessária para que esse cara possa ler. Então aqui eu não tenho, tá, que soltar realmente, dar aquele delayzinho. O fato é que agora eu tenho aqui na saída dos meus chips, tá, o dado que eu preciso para ligar no computador. Eu teria que pegar um conector aqui, vamos ver se eu acho um conector aqui. Pega um conector aqui, sei lá, de 8 pinos, né? P7, P8, sei lá. Pega um conector aqui, ó. Pega um conector aqui, vem cá e liga. Aqui tem cara de ser um DB9, né? Liga. Então, nesse conector vai estar disponível para o computador os dados que a gente quer entregar a aplicação. Então, tá aqui os 8 bits. É também interessante você avisar para o computador que tem um dado novo, assim como esses caras foram avisados. Aí, geralmente, aqui não estou falando que é estritamente necessário, não, mas já que tem um pino sobrando, vamos disponibilizar para o computador essa informação aqui, ó. E vamos dar um nome especial para ela. Para quem é da área de informática, isso aqui ele chama IRQ. Interruption Request. Requisição de interrupção. Ou seja, toda vez que tiver um dado novo aqui nesse conector, e vai lá e fala, computador, fique esperto que tem um dado novo aqui. Tá? Todo computador moderno tem esse RQ. Ok? Se não tiver o RQ, não tem problema. O computador vai ficar num modo que a gente chama de pooling, que toda hora vai lá ler, tendo dado novo ou não tendo dado novo. Só que não é muito esperto, gasta muito tempo computacional dele toda hora ficar lendo, mesmo que não tenha dado novo. Tá? Então o RQ é uma estratégia bastante interessante. Mas isso é tópico de computação, a gente não vai ficar abordando isso aqui também. Ok? Ótimo. A princípio, o meu sistema está pronto. Tá? Pelo menos essa parte aqui, que lê isso daqui e joga o dado para lá. Tá? Eu já poderia tentar fazer algum teste.
Mas eu vou fazer outra parte. Sabe por quê? Eu queria ver essa forma de onda analógica sendo convertida em uma digital, pegar essa digital e ver ela analógica novamente. Então eu vou considerar que meu computador não faz nada, ele não multiplica por nada. Tá? É como se, tipo assim, eu pegasse o dado aqui e já devolvesse direto sem nenhuma modificação. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar tipo um outro conector aqui. Esse conector, gente, teoricamente, é o conector de saída. Saída para o computador. Tá? Esse daqui, ela é de entrada. Entrada. Ele recebe do computador. Saída. Esse daqui ele envia para o computador. Ok? Gente, sempre nesse tipo de conexão a gente coloca registrador nas portas. Por quê? Tipo assim, o computador mandou, mas você não sabe por quanto tempo aquele dado vai estar lá na porta do computador. O nível de tensão vai estar aqui. Então, tipo assim, recebeu, guarda logo, tá? E deixa o computador fazer as outras coisas dele depois. Ou seja, recebeu, guarda. Aí na hora que você guardar, depois você vê o que você vai fazer. Ok? Então tá aqui. Mesma estratégia, ó. Pino 1. Liga aqui. Deixa eu ajeitar aqui bem. Não vou falar bonitinho não, porque o tempo aqui é crucial, né? Ah, olha o erro que eu estou cometendo aqui. Eu estou ligando. Isso daqui não é recebimento de dado, eu estou ligando a saída. Deixa eu ver se eu consigo. Eu girei, tá? O meu dispositivo. Tem que ficar esperto com isso daqui. Mas vamos lembrar que mais baixa ordem. Então estou ligando aqui. Vai ficar um pouco feio, viu, gente? Mas paciência, nós não estamos aqui pensando em beleza nesse momento. Embora um circuito bonito, né, bem organizado, faça toda a diferença. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Ctrl R, né, para dar um rotate nele. 7. 8. Então aqui os meus 8 bits. Tá bom? Tá ali os meus 8 bits que eu estou recebendo do conector. Lembra que o nono, eu vou imaginar que o computador também vai me dar aquele pinozinho de RQ. Ok? Só que agora o RQ quem vai receber o meu dispositivo falando assim, ó, o computador acabou de avisar que tem um dado novo ali. Ou seja, o dado chega aqui, eu guardo ele e ele ainda me avisa, tipo assim, ó, acabei de mandar lá no conector um dado novo. Você guardou? Se guardou, agora faz o que você quiser com ele. Tá bom? O que eu quero fazer? Eu vou pegar aqui o dado novo que está no pino 9 e vou jogar onde? Em clock. Porque eu aviso o computador que tem dado novo. Tá? Como de costume, eu não sou muito fã de deixar a entrada flutuando. Deixa eu chegar isso aqui um pouquinho mais para cá, pessoal. Eu estou tentando ganhar um espaçozinho aqui. Tá fácil não, mas vamos lá. Deixa eu ver o que eu consigo fazer aqui. Deixa eu consertar isso daqui. Deixa eu consertar isso aqui. Tá ficando perigoso. Medo de fechar a curta ali. Então, pino 1 no pino 1. O pino 2. O pino 2. O 3 no 3. 4 no 4. 5 no 5. 6 no 6. Ok. 7 no pino 1, que é mais baixa ordem. 8 lá. E o 9 aqui ligado no clock. O clear que está sobrando aqui, eu vou fazer igual eu fiz lá. Não estou preocupado com ele. A princípio, nós não vamos fazer uso dele. Então a gente vai matar ele fazendo isso assim. Ó.
né, para não deixar a entrada flutuando, né? Fizemos isso. Esses caras daqui eu também podia ligar no VCC, porque eu não vou usar eles, né? Então pode ligar no VCC. Aqui vai sair um, mas eu não vou usar. Saída sim eu posso deixar flutuando, conforme a gente já conversou, né? Então, para não ter que colocar um terra aqui, eu estou colocando um VCC aqui. Ok? Ótimo. Então, ou seja, o computador manda um dado para cá, eu gravo, e agora eu tenho que pegar esse dado e fazer o contrário, né? Eu tenho que converter para um sinal de tensão. Aí eu tenho que pegar aqui, achar um conversor analógico digital, tá? VDAC. Ele é chamado de VDAC. V de tensão, porque tem conversores que a saída é uma tensão proporcional ao binário. Mas também, se você for procurar, deve existir o IDAC. Também existe o IDAC, ou seja, a saída é uma corrente cujo valor é proporcional ao valor binário. A gente vai trabalhar com tensão, que geralmente é o mais comum, tá? Se lá usei 8 bits, aqui eu tenho que usar 8. Tá joia? Então vamos pegar. Ó, repara que também tem fundo de escala. Você quer que essa tensão sua, tipo, vai de 0 até 10 volts, de 0 até 15 volts, de menos 5 até mais 5, tá? Então aqui você também consegue escalar ela. Eu vou usar as mesmas referências a princípio, ou seja, a tensão não precisa ser. Aqui você pode escolher uma escala diferente, tá? Ou seja, seu menor valor e seu maior valor. O que eles significam? O menor, tipo, quando chegar ao zero binário aqui, que é o menor valor binário possível, o valor de tensão que eu coloquei aqui vai estar aqui. E o maior valor binário possível, ele é 255. Quando chegar a 255 ali, o valor de tensão que está aqui vai estar na saída. Tá bom? Simples assim. E aqui eu já tenho a minha saída em tensão. Vamos ligar. Então, esse cara é o de mais baixa ordem, que é o pino 1 aqui. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Vamos lá para algumas eventuais perguntas. Primeiro, professor, por que eu não peguei esse conector e liguei esse CI e liguei direto no conector? É uma boa pergunta. Por que eu usei registrador? Imagina que o computador foi lá e jogou um valor. Tá? Sei lá, o valor 10 em binário. Chegou aqui o valor 10 em binário, ele vai jogar a tensão de saída. Mas vamos imaginar que ele jogou, depois ele levou tudo para baixo. Tipo assim, ó, já mandei aquele dado. Daqui a 10 milissegundos depois eu mando outro. Mas ele não reteve o valor. Tipo assim, ele foi lá, jogou por 1 milissegundo e depois zerou tudo. E que ele tem uma taxa de transmissão, sei lá, de 1 kHz. 1 kHz vai dar um período de 1 milissegundo. 10 kHz, tá? Aí com 10 kHz, eu vou pegar 1 kHz que é mais fácil mesmo. Então assim, 1 kHz, ou melhor, perdão, é 1 kilobyte. Taxa de transmissão 1 kilobyte por segundo. Deixa eu anotar isso aqui. 1 kilobyte. Byte, lembrando que é 8, né? Então significa que a cada 1 milissegundo o computador manda um dado novo. Tá bom? Mas vamos supor que, e isso é comum, ainda mais em portas compartilhadas, que ele vai lá, acabou de mandar um dado. Depois de 0,1 milissegundos, ele tira aquele dado do conector, porque ele fala assim, ó, já mandei o dado, já dei o pino de RQ, avisando que mandei o dado, agora eu não vou deixar mais o dado na porta, porque eu tenho que fazer outra coisa. Se eu não tivesse esses registradores, gente, na hora que o computador tira o dado aqui da porta, o seu conversor acha que é um novo dado que chegou nele. Tipo, vamos supor que estava o valor 10 em binário aqui. Ficou um 10 em binário durante 0,1 milissegundos. Depois desse período, o computador zerou tudo isso. Aí vai entrar tudo 00 aqui e ele vai soltar 0. E não era para ele soltar 0. Naquele período de 1 milissegundo, era para ele soltar o valor 10 em binário aqui, e não 0.
tá? Por isso que, na hora que ele vai lá, coloca um dado novo aqui e dá o edge call, ele fala assim, grava. Grava que daqui a pouco eu tô tirando esse valor, vou fazer qualquer outra coisa, mas na hora que tiver um valor novo eu te aviso de novo e você lê de novo. Então por isso que é importante a gente sempre ter registradores nessas condições. E é o comum, tá? É super comum. Ainda mais em portas compartilhadas. Bem, mas enfim, vamos ver como é que funcionou? Eu vou pegar um osciloscópio aqui. Função gerador, multímetro, vatímetro, osciloscópio. Vou meter ele no terra. Eu acho que os terra aqui dos dois canais são curto-circuitados. Mas a vias de dúvida, né? Esse daqui, gente, eu vou tentar pegar o meu sinal analógico aqui, ó. O que está sendo gerado lá pelo sensor, no canal 1. E no canal 2, eu vou pintar de azul o fio, porque aí a forma de onda também vai sair em azul, tá? Segmento color, vou pintar em azul. Vamos ver se vai funcionar. A princípio, a entrada aqui vai ser da cor azul, e essa outra entrada, que é do conversor analógico digital, vai ser vermelho. Tá? Só para a gente não esquecer disso. E vamos ver se vai... Ah, mas aqui não vai funcionar não. Sabe por quê? Porque repara aqui, isso é um circuito, aqui é outro circuito. Eu tenho que pegar e ligar para cá. Ou tem que ligar o computador. Eu não vou fazer um programa aqui, nem eu sei se tem gente fazer programa no mundo sim. Mas é como se eu pegasse um cabo desse daqui e ligasse aqui direto. Tipo assim, o que esse cara manda pro computador, ele na verdade manda para ele mesmo, tá? Então vamos fazer um curto-circuito aqui. Ou seja, eu estou ligando, vou ligar o pino 1, esse pino aqui, ó, não vou pegar direto o conector não, tá? No pino 1. Eu vou trocar a cor, só para deixar bem claro, que isso daqui não é parte da solução. É o cabo que eu estou ligando para curto-circuitar, para tirar o computador aqui dessa história. Então vou ligar o pino 2, tem que tomar muito cuidado para ver se não liga nada errado. No pino 2. Depois eu vou colorir todos, viu, pessoal? No pino 3. Tô achando que vai faltar espaço aqui, hein? Tô com medo. Vamos lá. Pino 4. Pino 5. Selecionar vários ao mesmo tempo que anda mais rápido. Agora já não adianta. Ok. Aí eu tenho que pegar agora pino. Tô até o pino 5, né? Tem que pegar o pino 6. E o pino 6 desse cara, eu tô ligando no pino 6 desse cara aqui, ó. O pino. Tô ligando no 7. E esse daqui vai no pino 8. Ah, eu fiz uma ligação errada aqui, hein? Esse daqui que é o 8. Esse aqui é o 7. 6, 7. Aqui é que tá errado, hein? Depois eu vou dar uma conferidinha, pessoal, porque aqui tá meio suspeito, hein? Aqui que é o 8. É, eu tenho que conferir ele direitinho, porque eu tô achando, ó.
Esse daqui é o clock. Deixa eu apagar o clock. O clock eu tenho que tirar ele. É aqui do pino 9, ó. Pino 9, eu acho que tá aqui. Acho que é esse aqui, ó. Ok. 9 é esse daqui, ó. Esse daqui é o 8. Eu tenho que conferir direitinho, gente, porque agora ficou um pouco complicado ali a visualização. Deixa eu conferir aqui. Esse pino aqui. Vou fazer o seguinte, o de clock, você colorir nele de verde, hein? Só para ver o que eu fiz aqui. Beleza. E o que é o pino 9 desse cara aqui? Então vou pegar o verde com o verde. Ótimo, a princípio tudo certo. Esse daqui, ele é o 8, ó. Ele é o 8. Tá entrando lá. 8, ok. Acho que é isso. Se der errado, depois eu saio procurando aqui. A conexão aqui ficou bem estranha, tá? Foi feito de forma caprichosa. Mas vamos lá. Vamos salvar. Para ver se não acontece nenhuma coisa, nenhum travamento e a gente perde tudo, né? Ok, salvei. Agora vamos rodar. E vamos abrir o osciloscópio. Tá aparecendo alguma coisa aqui, a gente vai ter que ajustar, tá? Como ele é um sinal lento. Ah, eu tô começando a ver alguma coisa ali, ó. Dividir para a escala de 1 volt. Aqui, ó. Só que é um sinal lento. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo melhorar. Pessoal, azul, lembrem que é o sinal que eu estou sendo produzido. Então, olha, ó, tá vendo, ó, a escadinha sendo feita? Deixa eu ver se eu consigo melhorar isso. Passando para 500. Eu perco meu fundo de escala aqui, hein? Tem que deixar os dois na mesma escala, hein? 1 volt, 1 volt. Mas aqui eu tô vendo aqui, ó, tá vendo o meu sinal azul, que é a minha temperatura, tá? E aqui o meu sinal vermelho, que é a senoide gerada pelo meu conversor digital analógico. É lógico que existe essa cadinha, e é muito comum em processamento de sinais o pessoal colocar logo na saída aqui ó, do conversor, ó, um filtro analógico passa baixa, que chama de smoothing, de alisamento, tá? Justamente para diminuir o efeito dessa escadinha. Quem estudou a teoria vai ver que realmente essa casinha existe. Mas observem que a onda vermelha, a grosso modo, ela está seguindo a onda azul. Ó, tá lento, tá? Porque a nossa frequência ali, as variações de temperatura, elas são lentas. Mas se você for ver, tirando esses glitch, né, que acontece aqui, eu sinceramente não sei como que eles acontecem, mas acho que está mais relacionado a efeitos de simulação. Acho que na vida prática esses glitches tão grandes não vai aparecer assim, não. A barra de rolagem não vai me deixar permitir ver ciclos anteriores. Mas tá bom, eu acho que é o suficiente para a gente conseguir ver aqui que realmente agora eu estou produzindo na minha saída, tá? Uma forma de onda parecida com a minha entrada. Está em fase, inclusive, aqui, não precisava estar em fase. Às vezes o ciclo tem um atraso grande, né? É lógico que tem esse efeito aí, desse quadradinho aí, que a gente viu que pode resolver isso mais detalhadamente, empregando elementos de circuitos elétricos 1. Olha o tamanho do glitch que deu aqui agora, ó. Provavelmente é falha de simulação, tá? Algum ruído, alguma coisa assim nesse sentido. Mas o fato é que a gente consegue ver